E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. E o título é muito interessante. Já começa sendo interessante pelo título, que é o seguinte: Inveja, o único demônio que não manifesta e anda em nosso meio todo o tempo. Vamos ler o relato. Fala aí, Aninha, sua linda, belezinha. Espero que esse relato te encontre com plena saúde. Encontrou. Assim como sua família, e deixo aqui também meus cumprimentos a todos os assombrados que, assim como eu, curtem demais esse canal maravilhoso que trata com respeito cada pessoa que expõe a sua história. Percebo em vários relatos pessoas que procuram respostas a questões de difícil compreensão ou lógica, pois certas coisas, a princípio, não são críveis de forma racional ou razoável. Pode ser que fique muito longo essa narrativa, mas os detalhes são importantes para a devida compreensão dos fatos toscos que ocorreram. Me chamo Fulana, mas aqui você me chamará de Fátima. Tenho 37 anos e moro em Nikiticity, é isso? Vulgo Niterói, Rio de Janeiro. Nikiticity, enfim. Tudo começa no fim dos anos 90, quando os meus pais se separaram. Minha mãe vai morar em outro país e eu fico aqui no Rio de Janeiro com meu pai. Sou filha única e tive que arcar com as responsabilidades acadêmicas e domésticas, enquanto meu querido pai trabalhava o dia todo, a fim de trazer o nosso sustento para casa. Cabe ressaltar que a minha mãe não me preparou para essa vida de afazeres de casa, e meu pai é aquele tipo de homem exigente, sabe, que gosta de limpeza, organização e uma boa alimentação. Eu nem café sabia fazer. Logo, foi difícil me organizar e me adaptar a essa nova realidade. Ainda sobre o meu pai, como já citei, eu tenho 37 anos e jamais o vi falando um palavrão perto de uma mulher ou criança. Guarde essa informação. Eu, Fátima, menina boboca, criada em cidade grande, mas sempre muito protegida, me vi rodeada de responsabilidades e não sabia nem por onde começar. Então fui começando do começo, né? Por falta de experiência, como já citado antes, apanhei muito entre faxinas, feijões queimados, cafés adoçados com sal, mas fui aprendendo aos trancos e barrancos. Um belo dia, depois de uns 2 anos, eu peguei uma gripe daquelas que vem acompanhada com tosse alérgica e muitos dias acamada. Então o médico foi certeiro em dizer que eu não poderia fazer uso excessivo de produtos de limpeza, pois por conta do cheiro forte que, misturado à poeira da limpeza da casa, causaria essas crises com muita frequência. O doutor então pediu que eu fizesse um tratamento rigoroso de alergia e que eu me afastasse por um tempo da limpeza da casa. Então, no condomínio onde eu morava, meu pai pediu recomendações de uma pessoa de confiança que pudesse ir em casa pelo menos 2 vezes por semana nos ajudar com a limpeza. E achou a Rosa. Os nomes estão trocados, ok? Só para avisar. Ela já avisou lá em cima. Os nomes estão trocados. Então ele achou a Rosa. Rosa era uma senhora forte, dessas que não tem medo de trabalho, mas que por capricho da vida, depois de muitos anos lidando com material de limpeza, também desenvolveu uma alergia parecida com a minha e teve que se afastar das casas onde trabalhava. Muito responsável, Rosa, para não deixar furo em seu trabalho, nos apresentou a Maledite. Maledite era bem mais jovem que Rosa, mas naquela época já tinha filhos adolescentes e a princípio era aquela pessoa amável, trabalhadora, sensível e educada. Desse modo, Maledite trabalhou na casa do meu pai, cativando a nossa amizade e carinho. Quando tínhamos um SOS, recorríamos a ela e prontamente ela vinha em nosso socorro. Depois de algum tempo, nos mudamos desse condomínio citado anteriormente e fomos para um apartamento maior, pois ganhei de presente de um ex-namorado o meu lobinho, um husky siberiano lindo.
amável e grandão, que o apartamento antigo não comportava por conta do tamanho. Mas não esquecemos da Maledite, que por vezes, porém com menos frequência, ia à nossa casa fazer a limpeza, sempre com um sorriso cativante, carinho e bom trabalho. Muitos anos se passaram e no finalzinho de novembro de 2016 eu me casei e me mudei para um bairro bem distante daquele que morava com meu pai, que a essa altura já era um senhorzinho de 70 anos. Muito saudável, que já não trabalhava e passava bastante tempo entre a casa dele e a minha. Informação importante também. Acontece que na lua de mel eu engravidei e foi uma felicidade. Eu, meu marido, meu pai, minha mãe lá na casa dela e tão distante, os pais do meu marido. Só que minha gravidez era de risco por conta de uma outra maledite em minha vida, chamada hipertensão arterial. Ai, que susto! Eu falei, meu Deus, mais uma que foi macumba? Não, é a hipertensão arterial. Eu trabalho em outro município, passei uns momentos bem chatinhos na minha gravidez. Cuidava da casa, do marido, do meu pai, mesmo que não todo dia, e sem poder fazer esforço, tava bem puxado, né? Um belo dia, lá pelo 3º mês, encontrei Rosa na rua. Contei as novidades e ela, muito feliz, disse: "Ai, você precisa contar isso para Maledite. Ela ficará muito feliz." Rosa sacou o telefone e imediatamente fez uma chamada para Maledite, que recebeu as notícias com muito entusiasmo. A mesma me contou que seu tempo na casa da antiga patroa estava se esgotando e que, caso eu precisasse dela, ela estaria disponível, desde que com prévia comunicação. Passou-me o seu número de telefone, que eu já não tinha mais, e disse estar muito contente com a minha nova fase. Cabe dizer aqui que antes de casar, passei bastante tempo sem ver a Maledite, que agora trabalhava num emprego fixo e não podia mais me atender com faxinas. Deixa eu só ver se tá tudo certo com a gravação, pessoal. Tá rolando tudo de boa aqui. Beleza. Continuemos. Deixa eu só ouvir aqui, tem musiquinha? Tá. Então ela não poderia mais me atender com as faxinas. Uma passagem importante desse relato é que todos entenderão mais à frente é que quando me casei, trouxe comigo o Pepe, que é um Golden Retriever, muito dócil e fofo. E em fevereiro de 2017 adotamos o Luke, um vira-lata valente toda a vida, é isso que resgatamos da rua. Pepe é um doguinho muito amável que se dá bem com todo mundo, porém Luke tem um temperamento bem complicado. É daquele tipo de cachorro que obedece apenas os seus donos e os protege com muito afinco, assim como o seu território. Dificilmente alguém entra aqui em casa sem que ele esteja preso, pois temos medo dos estragos que ele pode causar. Bom, agora sim explicarei o motivo da passagem canina no relato. Um belo dia, lá pelo 6º mês de gravidez, acredito, chamei Maledite para vir aqui em casa num sábado para me ver, fazer um lanche e passar as roupas do meu marido, pois a essa altura do campeonato eu já estava com muita dificuldade de dar conta de tudo, deixando assim a tarefa da passagem de roupa para Maledite, logicamente com devido pagamento pelo trabalho. Acontece que quando tocou a campainha, o Luke, no auge do seu faro fabuloso, rosnou. Apesar dele ser um cachorro não muito amistoso, ele não costuma rosnar para pessoas antes de um primeiro contato. Mas Maledite foi a primeira contemplada por esse comportamento. Como era bem cedinho, foi a barriguda lá da Fátima atender o portão. Meu marido ficou dormindo em nosso quarto e o meu pai no quarto das visitas, futuro quarto do bebê. Luke, quando viu a Maledite, ficou enfurecido, mas eu segurei os ânimos com um "me respeite e sossegue". E ele sentou ao meu lado, olhando para Maledite, com um olhar de ameaça, sabe? Até que ela me abraçou. Aí a parada ficou incontrolável.
O instinto dele falou mais alto, ele atacou ela de verdade. Ele abocanhou sua mão e não largava por mais que eu gritasse. Por mais que eu gritasse, o puxasse ou o repreendesse mais severamente. Gritei muito até que alguém viesse ajudar a pançudinha da Fátima, que naquele momento estava completamente atordoada com a situação e com uma dor de cabeça latejante, pois a pressão subiu, automaticamente. Depois de um tempo de gritaria e apavoramento meu, por estar me sentindo mal e responsável pelo ataque do Luke e dela pela dor das mordidas, meu marido desceu e pensou em jogar água no doguinho danado para que a soltasse. Sendo assim, ela entrou, esperou que eu me recuperasse um pouco e fomos em direção a um pronto-socorro para vaciná-la, medicá-la, Cachorros. Enfim. Depois desse episódio, ela ficou nos cantando para trabalhar em nossa casa quando o bebê nascesse, desde que estivéssemos presentes em sua chegada e partida por causa do Luke, pois eu teria que voltar após a licença maternidade e não teria ajuda, visto que a minha mãe e a minha sogra moram longe daqui, de casa. Então pensamos muito e após os meses de licença resolvemos trazê-la para tomar conta da nossa miúda, que nascera em agosto. O primeiro ano foi de flores. Maledite chegava no horário combinado, cumpria sua função de babá exemplarmente e por fora do salário dessa função, pagava-lhe sem meu marido saber para que ela passasse as suas roupas e passasse uma vassoura na casa quando fosse possível. Além do pagamento por fora, toda sexta-feira eu ia com ela ao mercado fazer umas pequenas compras, pois a família dela tinha aumentado bastante, visto que os filhos deram-lhe netos e todos moravam com ela. Pensei que era melhor omitir do meu marido, pois ele já pagava o salário dela e esses agrados por fora não foram combinados com ele. Além do mais, ele é um pouco mão fechada para certas coisas. O primeiro ano se passou e depois da festa de 1 ano da miúda, da menininha, da filha dela, aqui em casa, tudo mudou. Começaram a acontecer atrasos, muitos atrasos da parte dela, daqueles que deixava eu e meu marido desconcertados em ter que chamar a atenção. O dinheiro que eu depositava no cartão dela, não sei, nunca era suficiente para o mês inteiro, embora eu depositasse o valor um pouco superior ao que deveria ser, me levando a crer que o cartão de passagem estava sendo utilizado para outros fins. Inclusive, houve uma sexta-feira, Rio Card, ela falou, deve ser o cartão que passa no ônibus, é isso? Inclusive, houve uma sexta-feira que a Maledite simplesmente faltou, sem a menor justificativa. Meu marido, até então, tinha um horário de trabalho mais flexível que o meu e ficou esperando a bonita e nada. 12:00 ele me liga perguntando se ela tinha dado notícias e eu disse que não. Imediatamente tentei contato com ela. Ela religou o telefone quando já passava das 16:00 e disse que não dava para sair de casa sem dinheiro da passagem. Como assim? A coisa foi ficando cada vez mais chata, sabe? Com direito a fotos bem sensuais dentro da minha casa. No horário de trabalho, expostas no Facebook da Maledite. Um belo dia, eu até comentei na foto dela, opa, conheço esse lugar, menos, né? Lá pelas tantas, comecei a dar falta de algumas coisinhas em casa. Um material de limpeza aqui, 1 quilo de mantimento ali, até que um dia eu percebi que um perfume bem caro que a minha mãe me presenteou quando esteve no Brasil, depois do nascimento da minha miúda, e eu só tinha usado 2 vezes, estava com o frasco pela metade. Numa sexta-feira, eu cheguei e prendi os cachorros para ela sair. Enquanto isso, ela deu um último retoque no batom e passou perfume de um pequeno frasco que ela tinha na bolsa.
passou pelo meu quintal deixando aquele rastro do meu perfume no ar. Ana, era um Chanel. A gente reconhece de longe, e visto que seu cheiro é fortíssimo e marcante, não é necessário exagerar na dose. Umas poucas gotinhas fazem o ambiente ficar tomado, e ela se banhou no meu perfume que tinha passado para aquele pequeno frasco que colocara na bolsa. Me lembro bem que isso ocorreu lá por maio, época do meu aniversário, fato importante para a parte sobrenatural. A impressão que tinha é que ela estava me testando, parece que fez de propósito. Meu marido a defendia com unhas e dentes, e aquilo me aborrecia. Caramba, né? Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Tá tudo certo. E aquilo me aborrecia. Então, a mulher me roubava coisas pessoais, coisas de limpeza, comida, não tinha comprometimento com o seu trabalho e ainda era digna de proteção? Um dia eu perguntei-lhe na cara dura, em meio a uma discussão ferrenha: vocês estão tendo um caso? Ai, até mordi a boca. Vocês estão tendo um caso? Ele negou, mas eu já estava possessa e fiquei uns dias tratando ele com frieza. Tava tudo errado. A essa altura, Maledite já não me olhava nos olhos, encurtava a conversa e jogava piadinhas com relação ao meu pai. Tipo, ele não me respeita, quer me ensinar a cuidar da miúda e por vezes é ignorante. Ana, aceito que o meu pai seja super protetor e até um pouco chato, mas não visualizava um modo grosseiro dele para com ela. Com o passar do tempo, as reclamações com relação ao meu pai foram aumentando e um belo dia ela encontrou... Com o passar do tempo, as reclamações com relação a ele foram aumentando e um belo dia ela me encontrou chorando, dizendo que ele tinha falado palavrões horríveis a ela e feito gestos feios para ela. Confrontei o meu pai e ele ficou enojado. Meu pai não é um homem sujo qualquer que destrata uma mulher e a agride com gestos, muito menos mentiroso. Então ele disse que evitaria vir aqui em casa por conta dela. Tudo que ela queria, né? Ficar à vontade para mexer nas minhas coisas e deixar a miúda o dia inteiro em frente à TV enquanto ela ficava livre para fazer o que quisesse. Depois do dia 16 de maio, minha miúda começa a se afastar de mim. Com apenas 1 aninho de idade, tempo em que criancinhas são bastante apegadas às suas mães. Percebia a cada volta do trabalho e fim de semana que a menininha não podia suportar o meu toque. Não podia suportar o meu toque, a minha voz, e tremia dos pés à cabeça quando me via de longe. Achei estranho demais. Eu tinha dó dela, mas ao mesmo tempo de mim também, que morria de saudade da minha princesa durante o dia todo e rezava para que o fim de semana chegasse, e quando chegavam esses momentos, ela me repelia com todas as suas forcinhas. O dia era 23 de maio, quarta-feira. Quando cheguei do trabalho, Maledite disse-me, entre lágrimas de crocodilo, que seu filho, usuário de crack, estava sumido desde o dia 13 e que na quinta ela não poderia comparecer ao trabalho, pois procuraria o rapaz durante o dia. Mobilizei minha sogra, que mesmo morando em outro município, se propôs a ficar com a minha filha. Mobilizei também meu marido, que tinha que transportar a menina até a casa da mãe dele, e fui trabalhar. No fim do dia 24, quinta-feira, buscamos a pequena e quando estávamos a caminho de casa, Maledite me liga dizendo que as buscas da quinta foram em vão e que sexta também não trabalharia para continuar a buscar em IML. Gente, que situação. Para buscar em IML, hospitais e delegacias de outros municípios próximos. Detalhe, não foi um pedido humilde de uma mãe desesperada, não. Foi apenas uma comunicação, como se eu e meu marido fôssemos 2 desocupados, mais uma mobilização geral. Na segunda, ela veio trabalhar, bem desconfiada e não me deu grandes explicações. Eu já estava tão cansada que nem dei atenção, só queria me livrar dela.
Depois disso, foi ladeira abaixo e em agosto dispensei a Maledite, pagando tudo o que devia através de um escritório de contabilidade. Comentei esses fatos com colegas de trabalho e elas foram taxativas. Ela vai arruinar sua casa e sua família. E eu tremi. Uma dessas colegas, que já não é mais colega, é uma grande amiga, a Simone, me pediu a foto da Maledite para levar para o seu pastor dar uma olhada e orar para que ela tomasse seu rumo sem nos prejudicar. E aí é que começa o sobrenatural. O pastor, que chamarei aqui de Renato, ficou impactado com a imagem da Maledite que printei de uma das fotos sensuais que ela postara no Facebook aqui da minha casa. Ele pediu para Simone levá-la até mim. Não, ele pediu para Simone levá-lo até mim. Um homem ocupado, cheio de compromissos com a igreja, com os fiéis, veio num domingo acompanhado de Simone e seu esposo me encontrar na casa do meu pai, que estava ausente, pois fazia uma visita a uma irmã dele. Comentei também que a minha filha via coisas estranhas em casa. Olhava para uma parede qualquer no meu quarto e começava a gritar. Não era um grito de birra ou de dor, era de desespero. Mencionava entre gritos: bicho feio, do jeitinho torto de criança falar. Era de cortar o coração. O pavor era visível no rostinho da minha filha. Lá nós oramos. Sou católica, mas dou abertura a tudo que é bom para minha vida espiritual e que pode me ajudar a evoluir e proteger a minha filha. E ele teve visões. Costumo dizer que Simone tem cabeça de borboleta, pois não lembra nem a data de aniversário do seu filho. Logo, impossível saber o meu. Ah, Simone não tem Facebook, nem nada que a possa lembrar dessa data. Eis que o pastor Renato olha para mim e diz: Deus me mostra uma data, 16 de maio. Te diz algo? E eu disse: é o meu aniversário. E o pastor disse: aquela mulher da foto deitou um despacho na esquina da sua casa, uma semana após esse dia, para no período de 1 ano acabar com a sua família. Sabe por quê? Ela tem inveja da sua vida e da sua família, coisa que ela nunca teve. Sua vida a deixa extremamente irritada. Ela te odeia, não gosta do seu pai também. Só que Deus está quebrando agora esse trabalho e manda te avisar que vai desmoralizar a entidade dela que prometeu sua derrota perante a Maledite. Só que Maledite não vai descansar. Entretanto, quantos trabalhos ela deitar para você, ele quebrará, porque ele é o teu protetor e nenhum mal vai te tocar. Minha filha, o único demônio que não incorpora é a imunda da inveja. Por isso ela anda em nosso meio sem ser desmascarada com facilidade. Detalhe, lembra do dia 23 de maio, dia em que ela falou que não poderia trabalhar dia 24 e dia 25? Exatamente 1 semana depois do meu aniversário. Curioso, né? E o pastor ainda disse: Deus me mostra uma senhora chamada Maria que está distante de você. Tem alguém com esse nome na sua família? Pastor, o que mais tem na minha família são Marias, né? Meio incrédula. Falei, então, não sei, tem um monte de Maria na minha família. Maria Serena. Maria Serena. Maria Serena está nesse momento em processo de recuperação de uma cirurgia. Ela sente dores, mas Deus está aliviando todo esse processo e amanhã ela te dirá que melhorou bastante. Ana, a minha mãe, tinha feito uma cirurgia plástica na face recentemente, estava em recuperação e dizia sentir muitas dores. Entretanto, como vislumbrado pelo pastor, no dia seguinte ela me ligou e disse que estava melhor. Bom, esqueci de dizer que a Simone também não fazia ideia do nome da minha mãe. E quando o pastor revelou, ela me olhou e disse: ai, que nome diferente! O pastor me aconselhou a procurar Deus, agradecer aquelas visões e continuar firme no propósito bíblico: orai e vigiai.
Na minha fé católica, que é o que sigo, e me ensinou também a ele falou para eu continuar firme no propósito bíblico, orai e vigiai. Na minha fé católica, que é o que sigo, e me ensinou também a repreender qualquer manifestação maligna na minha casa. Depois disso, episódios marcantes aconteceram. Meu pai foi empurrado da escada da minha casa 2 vezes, uma com a minha filha no colo, machucando-se, mas a deixando protegida como pôde, e na segunda vez sozinho, mas sem grandes consequências. Minha filha, que dorme à noite em nosso quarto, num cercadinho de criança, por conta do ar-condicionado, começou a ter um sono muito inquieto e acordava várias vezes à noite reclamando de alguém que a perturbava. Certa noite sonhei que estávamos todos dormindo em meu quarto, quando acordava com a minha filha gritando muito por socorro e dizendo que havia bichos pretos na caminha dela. Eu ia ao seu auxílio e os via. 2 homens, um de estatura normal, porém com um rosto marcado, sem feições, e outro de estatura pequena, como se fosse um adulto em corpo de criança. Ainda no sonho, após vê-los, eu não conseguia me mexer, mas em pensamento botei em prática a repreensão que o pastor me ensinou tempos atrás. E eles sumiram no sonho. Minha filha acalmava e eu acordei chorando e com muita dor no corpo, como se tivesse feito muitos esforços em vão, sabe? Depois desse dia, minha filha me aceitou com carinho e o amor típico de uma criança da idade dela pela mãe. Meu pai parou de passar por pequenos acidentes aqui em casa e a minha mãe ficou bem da recuperação da cirurgia, graças a Deus. Porém, minha luta continua até o próximo mês de maio, quando completo 38 anos. Por vezes me vejo tentada a brigar com meu marido, meus pais e até com a minha miúda. Mas penso em 2 coisas: no trabalho da Maledite, que desapareceu de nossas vidas como fumaça, e na Quaresma, período no qual somos tentados ao pecado durante momentos difíceis. Assombrados, tenham cuidado com quem está em suas casas. O perigo é invisível. E não se esqueçam, a inveja é o único demônio que não se manifesta. A paz para todos vocês. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. E agora é um relato para a gente ficar bem pensativo mesmo. Rapaz, filha da mãe, era lá de boa, não sei o quê. Gente, mas vai tomar também. A gente sabe que tudo volta e ela vai sofrer as consequências, tenho certeza. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.